Deus, Ele é bom, Ele é fiel, Ele tem promessa para mim e para você. Quem crê? O tema da palavra hoje é esse. Eu quero falar sobre promessas. Eu quero falar sobre promessas de Deus, promessa liberada. Eu quero falar sobre aquilo que o Senhor já declarou sobre a sua vida. E as lutas, as dificuldades, as circunstâncias, elas batem a nossa porta todos os dias, todas as horas. Mas a nossa postura como filhos, como servos, como aqueles que conhecem e creem na palavra, tem que ser uma postura diferente de quem não conhece, né? E nós cremos que essa palavra as promessas do Senhor, elas serão cumpridas na nossa vida, na nossa família, né? Nos nossos filhos, nos nossos netos, bisnetos, de geração em geração. Você crê nisso, irmão? Porque Deus, Ele é fiel, né? Livro de Josué, capítulo 1, se você encontrou, com as promessas, tu és fiel. Aí lá. Josué, capítulo 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Quem diz amém por essa palavra? Nossa, irmão, já dava para a gente ir para casa, já dava para a gente ir embora. Só tomar posse dessa palavra. Mas, vê só, se você está aqui com a gente, você não conhece quem foi esse homem Josué, vou tentar resumir um pouco, uma parte da vida dele, para você e para mim também, né? Josué, como diz o texto, filho de Num, né? Ele foi um dos homens com a sua família que saiu do Egito depois de cerca de 430 anos de escravidão. E ele vai ser um dos homens que vai entrar na terra prometida, na terra da promessa, na terra que o Senhor já havia prometido desde Abraão. Quando o povo de Deus sai do Egito, quando aquelas famílias saem do Egito, né, depois de tantos anos de opressão, depois de tantos anos de escravidão, Moisés estava liderando o povo e Josué era um daqueles homens. E cerca de alguns meses, depois que eles saem do Egito, eles se deparam muito próximo a Jericó, a primeira cidade daquela chamada Terra Prometida. E Moisés, ele vai enviar 12 homens para olharem a terra e trazer um relatório da terra para Moisés e para o povo que ali estava, né? Os soldados, aqueles que ainda não seriam nem soldados ainda, né? Ainda escravos, seriam transformados depois, enfim. Mas depois de 40 dias, 12 homens retornam com um relatório, né? Que era até um relatório bom, dizendo que a terra era boa, dizendo que a terra produzia, né? Mas ao mesmo tempo que eles falavam que a terra era boa, eles tocaram o terror no povo, tocaram o terror ali nas pessoas que estavam ouvindo, dizendo que os que habitavam na terra, eles eram muito fortes, muito grandes, e eles seriam derrotados pelos habitantes da terra. Mas 2 homens se levantam, né? Se levantam ali para rebater aquelas palavras e dizer que Deus estava com eles e que Deus daria vitória. E um desses homens era o próprio Josué. O nome do outro era Caleb. E, como nos diz a Bíblia, né? Aquela geração vai passar 40 anos porque não acreditaram na promessa de Deus, rodando no deserto, 40 anos andando no deserto, porque não acreditaram na promessa, porque murmuraram contra Deus, não confiaram no Senhor. Toda uma geração vai morrer no deserto, mas Josué e Caleb, eles vão ser os 2 únicos que saíram do Egito e que vão entrar na terra prometida. Josué e Caleb foram os únicos 2. E eles confiam em Deus. Agora, o livro de Josué vai nos colocar face a face com aquele homem que saiu do Egito, que passou 40 anos no deserto, mas confiou na promessa de Deus. Ele agora estava liderando o povo. Moisés, o
capitão do povo. Moisés, aquele que havia tirado o povo do Egito, ele já havia morrido. Josué, ele foi o líder em treinamento por Moisés. E agora chegou a hora de ele assumir o povo. E o Senhor vai trazer essas palavras de Josué capítulo 1. E vai ser um ânimo para o coração daquele homem. E ao mesmo tempo que Deus, ele vai trazer um ânimo, ele vai trazer um renovo da promessa. Quem diz amém por isso? Olha, o Senhor vai começar dizendo assim, olha como vai ser. Como prometi, a Moisés, como eu prometi ao meu povo lá atrás, vocês vão chegar nessa terra. Escute bem, era um renovo de promessas. Como é importante nós termos as nossas promessas renovadas pelo Senhor. Se você vai lá em Gênesis 15, você vai ver a primeira vez que Deus vai falar que daria aos descendentes de Abraão essa terra, que se estenderia desde o Eufrates, até ali o Oriente. Gênesis 15. Se você ler Êxodo capítulo 3, quando o Senhor chama Moisés, mais uma vez o Senhor vai renovar a promessa. Então ele renova a promessa. Deus fez uma promessa lá para Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó, que passou para José, que passaram para os descendentes, para o povo que estava ali escravo no Egito. E agora o Senhor renova a promessa mais uma vez para Josué, que agora era líder do povo. É interessante quando a gente lê a história, nós vamos ver que Josué, ele era um homem de confiança de Moisés. Ele servia a Moisés, o líder do povo. Ele era um homem de servir, ele era um general de Moisés. Ele era alguém que era fiel. É interessante que quando nós vamos ler a história do povo, se você lê em Êxodo, você vai ver inúmeras experiências que Moisés teve e que também Josué teve, porque estava junto de Moisés. Quando nós honramos quem está na nossa liderança, querido, se aquela pessoa tem uma experiência, se você está na mesma visão, você também participará de experiências fantásticas com Deus. E aqui Josué, ele desfruta de experiências, por ter servido tão bem a Moisés, por ter servido também ao povo. Se você tem dúvida ainda de quem era esse homem, chamado Josué, teve uma batalha que chama a atenção quando a gente lê o livro de Êxodo, que o povo de Deus estava batalhando contra os amalequitas, e os amalequitas eram um povo muito numeroso, muito mais forte aos olhos humanos, era um exército muito mais poderoso e mais bem treinado. E Moisés, ele está em cima do monte com as mãos levantadas, e quem estava batalhando, quem estava lá, era Josué. E à medida que a bênção do Senhor passava por Moisés, e que as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo de Deus prevalecia, liderados também lá embaixo na batalha. Sabe por quem? Por Josué. Quem está aqui pode dizer amém. Foi uma presença tão marcante na vida desse homem, Josué, a vida do líder Moisés. Mas quando a gente lê Josué capítulo 1, Moisés já havia morrido. Lê comigo aí o versículo mais uma vez, versículo 1 e 2. Lê mais uma vez comigo o versículo 1 e o versículo 2. Versículo 1 e versículo 2. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrem na terra que eu estou para dar aos amalequitas. Olha, prepare que eu vou dar a terra. Preparem que chegou a hora da promessa ser cumprida. Prepare. Moisés passou, ficou. Não vai entrar na terra. Agora, você está à frente do povo. Agora, se preparem. Eu vou cumprir com a minha palavra. Meu irmão, vê só. Se a gente fizer uma análise das palavras de Deus, ao mesmo tempo que eram palavras encorajadoras, você há de concordar comigo que Josué, sendo um homem, igual a mim e a você, ele confiava em Deus, mas eu acredito que quando o peso bate nos ombros dele, agora o Senhor está dizendo, agora é com você.
Agora com você. Agora você é o responsável, é o líder do povo. Se você não cumprir aquilo que eu disser para você, tanto você como o povo vai arcar com as consequências. Olha só, irmão. Olha o peso de uma liderança. Olha o peso. Eu falo aqui para homens que são sacerdotes do Senhor. Você é o líder do seu lar. Todas as nossas decisões terão consequências, sejam elas consequências boas ou consequências negativas. É assim ou não é? Você que é fiel ajudadora, você que é mulher, não é dessa forma também? Você que é filho, não é dessa forma? Olha como nós precisamos estar atento aos passos que nós vamos dar na nossa vida. Vê só, olha o peso da liderança. Deixa eu trazer aqui outra história. Os 12 discípulos do Senhor. Agora, na história que eu vou trazer para você, não eram 12, eram apenas 11, porque Judas havia traído Jesus, né? Não se arrependeu, tirou a própria vida, e agora tinha os 11. Jesus já tinha sido morto, já tinha crucificado, e Pedro, ele vai retornar à sua atividade. A base é João capítulo 20. É a história que eu estou trazendo para você. Quando Pedro ele volta para a pescaria, se você ler o texto, mas Pedro ele vai pescar e ele leva com ele mais 6 dos 11 discípulos que estavam com ele. Por que ele levou até quem não era pescador com ele? Por conta da presença, por conta da liderança dele. Olha só, olha o peso. A decisão foi errada de voltar a lançar as redes? Foi. Ele esqueceu de muitas coisas que Jesus ensinou, esqueceu. Mas ele era o líder e outros seguiram a ele. Você está entendendo? Por isso que o peso da liderança, ela é tão grande, e eu não entendo como muitas vezes tem pessoas que querem ser chamadas, para seja qual for o tipo da liderança, sem o Senhor ter chamado. O peso é muito grande e a cobrança é dobrada. Por isso eu peço que vocês orem por nós que estamos aqui à frente dessa igreja. Por isso, amém, irmão? Quem está aqui? Ore pela vida do nosso pastor, ore pela minha vida. Porque a liderança, ela requer muito. E se não tiver a visão no Senhor, as consequências, né? As consequências podem não ser consequências boas. Mas aqui, voltando para a nossa história inicial, Josué, ele agora recebe a ordem, ele tem um renovo da promessa, mas ele está diante de uma cidade totalmente murada, aos olhos das pessoas da época, intransponível aquelas muralhas. Mas ele tinha um grande desafio. Quem está aqui, irmão? Quem está aqui? Um grande desafio. Tem uma grande circunstância. Tem uma promessa, mas tem uma grande circunstância que vai gerar um grande desafio. Olha só, sabe, só 3 pontos dessa palavra. Entenda bem, quando eu estou de posse da promessa, eu posso desafiar as circunstâncias. Quem está aqui? Quem entendeu o que eu falei? É um desafio às circunstâncias. Eu tenho uma promessa. As lutas são grandes. As circunstâncias estão sendo gigantes, mas eu vou olhar para a promessa e eu vou desafiar aquilo que está desafiando a promessa que Deus liberou para a minha vida. Quem entendeu aquilo que eu falei? Nossa, meu Deus, que profundo. Se você está lá, você passar 2 páginas da sua Bíblia, você vai para Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 1, diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém sai e ninguém entrava. Estado de sítio total. Ninguém sai, ninguém entra. O exército israelita estava sendo visto pelo exército de Jericó. As muralhas, aos olhos humanos intransponíveis, estavam lá. As portas da cidade estavam fechadas. Querido, Jericó, para Josué, nesse ponto da vida dele e para o povo, Jericó tem um significado. Sabe qual é o significado à primeira vista?
impossibilidade. Impossibilidade. Aqui tem um significado. Aos olhos humanos, tem uma grande impossibilidade. Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui que está o maior silêncio. Eu acho que quem está entendendo o que eu estou pregando, irmão, em nome de Jesus? Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui que deixaram uma grande impossibilidade no seu trabalho hoje à tarde. Quem sabe eu prego para pessoas que deixaram impossibilidades na sua casa, mas vieram para o culto para receber uma palavra de Deus. Quem sabe você está diante de uma grande impossibilidade. Quem sabe você está vivendo algo que aos seus olhos é impossível de ser intransponível. Ei, guarde essa palavra, que essa palavra é para você. Ao mesmo tempo que o povo de Deus via aquela Jericó com as suas muralhas, com as suas portas fechadas, aos olhos humanos era uma impossibilidade a invasão daquela cidade. Estava tudo fechado. Pastor, está semelhante na minha vida, não estou vendo luz, que por sinal está bem forte aqui, Mateus. Não estou vendo nenhuma luz, não estou vendo nada, só não vejo uma saída. Mas você tem uma palavra? Você tem uma promessa? Estão semelhantes, são impossibilidades que estão estão aparecendo na sua frente. Fique com a promessa do Senhor. Fique com a promessa do Senhor. Uma circunstância está gritando impossível para você. A sua atitude é fazer um desafio, enquanto você, circunstância, está dizendo que a minha família não muda, que meu trabalho não vai virar, que a minha vida não vai dar certo. Eu não vou ficar com essa palavra, eu vou ficar com um desafio. Eu creio no Deus que está dizendo que você será destruído em possibilidades. Eu creio no Deus que já liberou uma palavra, e em vez de eu ficar olhando para você, circunstância, eu vou viver a palavra do meu Deus. É uma questão de escolha. Glória a Deus. É uma questão de atitude. A sua atitude de fé nessa noite é desafio às circunstâncias. A sua atitude de fé é um desafio às circunstâncias. Ei, a gente não escolhe quais circunstâncias nós vamos enfrentar. A gente escolhe? Não. Mas nós podemos escolher a forma que nós vamos enfrentá-las. Eu posso escolher enfrentar todas elas confiante, de cabeça erguida, crendo que Deus vai dar vitória, crendo que Deus vai dar o escape, crendo que Deus vai comigo, e que diante de todas elas, eu escolho crer, eu escolho desafiá-las. Enquanto as circunstâncias dizem que não pode, meu Deus diz que pode. Enquanto as circunstâncias dizem que não tem jeito, meu Deus diz que tem. Enquanto as circunstâncias dizem que não há como derrubar as barreiras, meu Deus diz assim: já entreguei nas suas mãos. Já entreguei nas suas mãos, aleluia. Ou nós reagimos dessa forma, ou então as circunstâncias vão nos tragar, meu irmão. Ou nós confiamos, ou então elas vão, irmão, mas pastor, é muito difícil, eu sei, eu imagino. Eu não sinto a dor que você pode estar sentindo, mas a palavra de Deus conta a história. A referência aqui é 2 Coríntios capítulo 2, que Paulo, ele passou por circunstâncias que achava que ele ia morrer. Ele vai dizer que chegou ao ponto de perder a esperança por determinado tempo. Difícil demais. Difícil demais a situação que Paulo estava vivendo. Ele vai falar, se você ler 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo de 8 a 11, ele vai dizer assim: não quero que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Por pouco, né? Quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. As circunstâncias eram tão terríveis. Paulo, eu estou falando de Paulo. Estou falando de outra pessoa não, estou falando do homem que escreveu aí quase a metade do Novo Testamento. Ele vai dizer assim: foi tão difícil que eu achei que a gente não ia suportar. A situação foi tão terrível,
Aí ele vai dizer no final do versículo, ele vai dizer assim: mas ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo. Neles temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Aos olhos humanos, até do próprio Paulo, a morte era certa, mas Deus diz assim: ei, essa circunstância ainda não vem para matar você, ainda não vem para destruir, e o Senhor vai derramar graça. O Senhor vai derramar graça. Quem aqui crê no Deus que ainda continua a derramar graça nessa noite? Então, meu irmão, em nome de Jesus, crê que o Senhor está derramando uma cura sobre essa doença. Eu declaro em nome de Jesus que doenças estão indo embora dos corpos físicos das pessoas que estão crendo com fé. Deus está derramando cura. Deus está derramando uma libertação sobre a sua casa. Se você tem filho, se você tem pai, mãe que estão presos em vícios, em nome de Jesus, o Senhor, Ele é fiel para libertar. Aleluia. Declaramos pela palavra de Deus que circunstâncias contrárias estão destruídas em nome de Jesus. Quem aqui crê pode aplaudir a Jesus? Quem aqui crê pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Eu aprendo com Josué que ele vai desafiar as circunstâncias e ele vai lutar. Ele vai lutar pela terra. Ele vai lutar pela promessa. Ei, você está aqui, lute pela promessa. Você que está aqui me ouvindo, lute pela promessa. Capítulo 6, versículo 3, o Senhor diz assim: marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. A pergunta é: o que é que nós vamos fazer quando nós recebemos uma promessa da parte do Senhor? O que é que você está fazendo? Qual está sendo a sua atitude diante de uma promessa, diante de uma palavra do Senhor? E lembre, uma palavra do Senhor muda tudo na nossa vida. Basta uma palavra do Senhor para as coisas mudarem na nossa vida. Veja bem, toda promessa vai exigir de mim e de você um posicionamento. Toda promessa, diga assim, toda promessa exige um posicionamento. Toda promessa exige um posicionamento. Querido, você recebeu uma promessa, você tem que se posicionar diante dela. Se você recebeu uma palavra, você tem que se posicionar diante dessa palavra. O Senhor diz assim: eu vou dar a terra. Agora você tem que fazer o seguinte: vocês têm que marchar. Sabe o que o povo fez? Obedeceu. O povo se posiciona e começa a marchar rodeando a cidade. Eles começam a marchar. Querido, você não pode ficar passivo diante das palavras e das promessas que Deus lhe entregou. Se você fica passivo, não vai receber. Peraí, vai aplaudir a Jesus? Não, aplaudo com vontade, irmão, em nome do Senhor. Em nome de Jesus, todo peso, toda palavra contrária, todo pensamento contrário ao não recebimento dessa ministração cai por terra em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus e você está livre aqui. Se liga aqui na frente. Toda promessa vai exigir um posicionamento. Não é para você ficar passivo. Ah, não, o Senhor prometeu. Ah, vai acontecer. Ah, o Senhor prometeu e que seja o que Deus quiser. Não é assim não, meu irmão. O Senhor prometeu, está certo. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me posicionar. O Senhor disse que levaria você para outros países, para você viver experiências e levar a palavra dele em outros lugares. Se posicione. Já tirou seu passaporte? Já tirou? O Senhor disse que iria levantar você para levar a palavra, de ser um missionário. Em outros, já começou a estudar outra língua? Começou a estudar inglês, já começou a estudar espanhol, já começou a estudar o que quer que seja? Já começou? Em nome de Jesus. Então o Senhor, teve um já aqui, então o Senhor vai levar, o Senhor vai honrar sua fé. O Senhor disse, então eu vou me posicionar. Pessoal, no momento que o Senhor diz assim: Josué, está na hora de você atravessar o Jordão, está na hora de você colocar o povo em ordem de marcha, está na hora de marchar, está na hora de vocês fazerem a parte de vocês, está na hora de vocês se posicionarem. A promessa foi liberada, agora vocês têm que marchar.
Tem uma promessa, eu vou começar a marchar em direção a essa promessa. Tem uma promessa, eu vou começar a me posicionar diante dessa promessa. Eu não vou ser negligente diante das promessas de Deus. Ei, você recebeu uma palavra, recebeu uma promessa, não seja negligente diante dessa promessa. Faça a sua parte. Nunca me esqueci quando eu tinha 12 para 13 anos, eu comecei a orar, pedindo para o Senhor me ensinar a tocar um instrumento. Eu queria aprender a tocar bateria, eu tinha 12 anos, 12 para 13. Aí eu disse, Senhor, eu quero que o Espírito Santo, eu me lembro dessa oração que eu fiz, eu quero que o Espírito Santo me ensine a tocar. Ô, irmão, eu tinha de 12 para 13 anos. Eu tinha ganho um toca-fita da Sony, esse tamanho assim. Eu tinha ganho. Aí sabe o que eu fazia? Sabe o que eu fazia? Eu pegava o ônibus, Jardim Vaticano Centro, conhece essa linha, irmão? Conhece essa linha, passava na porta da minha casa. E descia aqui na Avenida Jatiuca. Aí eu pegava o Jardim Vaticano Centro de tarde, com o rádio, com a fita do pastor Ademar de Campos dentro, e vinha aqui para a igreja, sentar na bateria à tarde, para tentar imitar o cara tocando bateria. Irmãos, eu lembrei desse fato na minha vida, porque o Senhor disse assim, o Espírito Santo disse assim, eu vou lhe ensinar a tocar. Eu tinha de 12 para 13 anos, eu disse assim, vou ensinar, mas eu não vou ficar... Meu irmão, eu pegava o rádio, vinha aqui para a igreja, botava o Chiquinho, o nosso zelador Chico, ele lembra desse tempo, o tempo que o Chico está aqui, ó. Ele lembra desse tempo, onde eu chegava e posicionava na bateria, e até que o Senhor, o Espírito Santo, me deu a graça de saber tocar um pouquinho bateria, que eu toco para a glória e para a honra dele, para o louvor dele. Agora, uma posição, meu irmão, vê só, é uma questão de você receber uma palavra, receber uma promessa, e você não ficar atípico, não ficar parado. Quantas pessoas recebem palavras que Deus vai fazer, que Deus vai levar, amém, vou ficar aqui deitado na minha cama até o Senhor fazer. Meu irmão, em nome de Jesus, o Senhor diz que vai salvar a tua casa, quem diz amém? Traga seus filhos para a igreja, traga sua mulher para a igreja, traga seu marido para a igreja. Meu filho não quer vir, vai vir, nem que seja arrastado, mas vai vir, está dentro da minha casa, está debaixo do seu teto, vai vir. Oxi, como é que pode? É meu direito, que direito? Que nem me chegou uma vez, minha privacidade, disse que privacidade? Que privacidade? Você está debaixo da minha casa, filho? Você está debaixo da minha casa, é do jeito que a gente disser, e vai ser assim, ponto final. É posicionamento diante de uma promessa. É posicionamento diante de uma palavra. Eu creio que eu estou pregando para pessoas aqui, que o Senhor já falou que iria levar para outros lugares, para ser um pregador, para ser um pastor, para ser um missionário, uma missionária, uma pregadora. Em nome de Jesus, comece a se posicionar diante da sua promessa, porque Deus ele vai fazer. Na medida que você se posicionar, Deus vai fazer, aleluia. Sua atitude conta. Sua atitude conta diante da promessa. Sua atitude conta diante da promessa. Se você ler a história, 7 dias. Nos 6 primeiros dias era uma volta na cidade. No 7º dia eram para dar 7 voltas. E Deus disse assim a ordem, Josué, depois da 7ª volta, bota os levitas para tocarem, bota o povo para tocar, e dá um brado, dá um grito, começa a mandar o povo gritar, que as muralhas vão cair, vocês vão entrar. Em outras palavras, Deus disse assim, e eu vou cumprir aí a minha promessa, e vocês vão entrar e as muralhas vão cair. Pessoal, eu acho que naquele monte de gente, alguém pode ter pensado assim, mas por que a gente vai marchar? Por que a gente vai marchar? Porque, meu irmão, pessoal, você conhece alguém que Deus fala alguma coisa, mas tem sempre alguém que é murmurador? Eu conheço, infelizmente eu conheço alguém que é assim. E não quer confiar de primeira. Oxe, mas Deus mandou rodear a cidade. E Deus vai fazer com que a gente entre. Mas por que a gente não bota escada para subir? Por que a gente não faz de outro jeito? Por que tem que ser assim, desse jeito?
É porque é o jeito que o Senhor mandou que era para ser, ponto final. Irmão, em nome de Jesus, tem coisas que o Senhor está trazendo para a nossa vida, e que nós, olha meu irmão, a gente só tem que obedecer. Mas por que isso? Porque o Senhor está dizendo que é assim, meu irmão, então vamos embora. Deixa de murmurar, vamos rodear a cidade em nome de Jesus, vamos embora, bora, vamos. Mas por quê? Porque Deus disse que era assim. As circunstâncias aparecem, eu vou desafiá-las, porque eu olho para a palavra, eu recebo a palavra, a promessa, e diante dessa promessa eu vou me posicionar. E depois que eu me posiciono, sabe o que é que eu aprendo com esse texto? Meu irmão, em nome de Jesus, adore sem cessar. Adore em nome de Jesus. Desafio a circunstância, porque eu recebo a promessa. Me posiciono diante da promessa em obediência. E quer saber, meu irmão? Eu vou louvar, porque é diante do louvor, é com a adoração. Meu irmão, entenda bem, adoração move os céus. Adoração move os céus. Adoração move as circunstâncias espirituais e naturais. Se você está aí no capítulo 6, o versículo 20 de Josué, diz assim: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro o quê? O muro o quê, irmão? O muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram o quê? A cidade. Ó, vê só, irmão. No último dia, na última volta, Deus dá um comando: gritem. No último instante começaram a emitir sons. Começaram a emitir a adoração a Deus. E as muralhas fizeram o quê? As muralhas caíram. Porque muralhas caem diante da adoração a Deus. Aleluia, aleluia. Vê só, nós como filhos de Deus, nós como servos, nós temos que entender o tamanho, o poder de uma adoração real a Deus diante das circunstâncias. Meu irmão, você tem que entender isso. A circunstância está difícil, eu estou sofrendo, é isso. Meu irmão, adore em nome de Jesus. Abra sua boca em adoração a Deus. Atos capítulo 16, lembra da história? Atos 16, Paulo e Silas presos lá em Filipos, depois de terem apanhado em praça pública, com as costas latejando, toda cortada. Diz que no cárcere interior, Paulo e Silas o quê? Oravam, adoravam a Deus. Paulo e Silas adoravam, e no meio da adoração, a história é muito fácil. Foi o que aconteceu. Um terremoto, as cadeias se abriram, e eles estavam livres, diante de uma adoração. Quando a gente começar a entender o tamanho do poder da adoração, quando você chegar nesse lugar, nunca mais você fica calado. Quando você entender o poder que existe de transformação diante de uma adoração, quando a gente está aqui tocando louvor, quando está aqui o pessoal aqui embalado, tu és fiel a mim, Jesus. Aí você está aqui também, tu és fiel a mim. A lágrima vai descendo. Mas o Senhor está aqui renovando. Mas o Senhor está aqui renovando promessa, dizendo assim: meu filho, eu estou com você diante dessa circunstância. Você se posicionou, eu estou com você, vamos embora. Deus vai trazer vitória. Aí chega na igreja, fica assim, posição de sentido. A bandeira não está nem, a bandeira está nem sendo estiada, mas o cara está assim. Está alto, né? Que gritaria, né? Meu irmão, em nome de Jesus, tenha um coração sensível à adoração. Meu Deus, diante de uma muralha, diante de uma circunstância, eu não vou ficar calado, nem vou murmurar. Eu vou abrir minha boca, eu não sei cantar. Beleza, eu também não sei não. Estamos juntos nessa. A gente se identifica. Mas a gente adora. Mas a gente abre a boca, nem que seja baixinho. Tu és fiel, Senhor. Amém, amém,
amém, amém, amém. Mas está adorando. Um mover está acontecendo no seu coração. Ei, e guarde isso. E no reino espiritual e no reino natural, algo está acontecendo. Abrimos a nossa boca e algo acontece. Aleluia. Não conheço o tamanho da sua muralha, não conheço o tamanho da luta que você está enfrentando, mas quando começamos a adorar, como igreja, como irmãos, como família, algo acontece. Aleluia. Chegou diante da promessa, mas está difícil acessar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Comece a adorar. O som de um coração quebrantado tem o poder de colocar muralhas no chão. Aleluia. Comece a adorar mesmo diante das injustiças. Comece a adorar mesmo diante das mentiras que foram proferidas contra você. Comece a adorar mesmo diante da doença. É difícil, eu sei. Comece a adorar diante das perdas. Comece a adorar. Comece a adorar. Eu ouvi um testemunho de um irmão, ele dizendo assim, ele perdeu algo de valor. Ele perdeu algo de valor. E ele, quando perdeu algo de valor, ele disse assim, pastor, e todos os dias eu passava e via aquilo que eu perdi. E teve um dia que ele contando assim, eu passei com a filha dele menor, e ele olhou e disse que a menina disse assim para ele, a gente tinha aquela coisa, a gente tinha aquilo, a gente tinha aquele negócio. E na hora disse que o coração dele se entristeceu. Mas aí a menina disse assim, mas Deus é bom, vamos cantar. Uma criança, irmão. Uma criança. E aquele irmão disse assim, pastor, não tive outra alternativa a não ser adorar a Deus. E quando eu adorei, veio uma paz, veio uma calmaria, veio algo realmente do céu. Sabe por quê? Diante das circunstâncias difíceis, os filhos de Deus adoram. Não feche seu coração. Não feche seu coração. Vigie em nome de Jesus. Aleluia. Adorar em meio a dor. Não, irmão, é muito difícil. É até bonita a frase, né? Adorar em meio a dor. Mas, meu irmão, é um verbo difícil demais de se conjugar. É um negócio difícil demais. Mas a gente, meu irmão, a gente é o povo de Deus. A gente é o povo que acredita nas Escrituras. Nós somos o povo que acredita na Bíblia. Aleluia! Eles adoraram, eles gritaram, as muralhas caíram. Ei. Qual é a muralha que tem que cair hoje na sua vida? Qual é a muralha que tem que cair hoje? Bora. Qual é a muralha que tem que cair hoje? Qual é? Qual é a circunstância? Qual é a dor? Qual é o gigante? Qual é a muralha intransponível? Você sabe. Na sua vida, você sabe. Qual cadeia tem que ser aberta na sua vida nessa noite? Se você está diante dessa situação difícil, mas se você crê que existe uma promessa de Deus na sua vida, fique de pé agora e comece a adorar. Fique de pé agora e comece a adorar. Fique de pé agora e comece a declarar que o Senhor está com você. Ficar de pé nessa hora é tomar um posicionamento. Você entendeu? Diante de uma promessa eu tenho que me posicionar. Diante de uma promessa, eu tenho que me posicionar. Diante de uma circunstância difícil, eu também tenho que me posicionar. E a nossa posição é de adoração. E a nossa posição é de crer. E a nossa posição é de declarar que o Senhor já fez. E a nossa posição nessa hora é dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já me entregou essa promessa.